Nós vamos ler agora o texto sagrado sobre o qual Deus deseja falar a todos nós nesta manhã. Livro de Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6. Jó 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Amém. Não dormi bem de ontem para hoje. Foi uma noite quase que em claro, porque pude discernir no meu coração a voz do Espírito Santo insistindo, martelando, para que nessa manhã eu falasse alguma coisa sobre a provação do sofrimento. E orava enquanto a família inteira dormia e pensava e dizia: Senhor, o que tem a ver isso com o Natal, com os dias de lâmpadas alegres? O que tem isso a ver com época de presentes, de um colorido tão bonito? Seria muito mais simples, pertinente e do calendário falar sobre isso. Afinal de contas, nós estamos vivendo os dias natalinos. Contudo, durante 31 anos de caminhada ministerial, aprendi, a duras penas é verdade, a me submeter a essa voz do Espírito que fala ao coração. E às vezes contrariar agendas, contrariar calendários e, em obediência, dizer o que Deus colocou no coração e na mente. Porque de uma coisa tenho certeza: muitos aqui nessa manhã precisam ouvir o que vão ouvir, para que saiam por estas portas confortados, cheios de esperança e certos da vitória em nome de Jesus. Há uma concepção equivocada de cristianismo nos dias atuais, talvez provocada ou produzida pelo imediatismo, pela fome de conforto, pelo hedonismo que a sociedade hoje cultua, por esse estilo de vida de facilidades, e isso transformou-se numa teologia que não poderia ter outra origem a não ser um país de primeiro mundo, ensinando que a vida do cristão deve ser desprovida de sofrimentos, que cristão verdadeiro não adoece, que cristão verdadeiro não passa por crise financeira, que cristão verdadeiro não tem tribulações, que cristão verdadeiro não vive tristeza de alma, que cristão verdadeiro não experimenta angústias, nem vive problemas relacionais na família, ou enfim, que cristãos verdadeiros passam imunes como se fossem minerais pela vida. No entanto, o que a palavra de Deus nos mostra de forma clara, exposta, absolutamente visível para quem a lê com olhos sinceros, é que o sofrimento, como disse o grande homem de Deus e intelectual inglês C.S. Lewis, é o formão com que Deus constrói a vida daquele que é servo seu. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. No sistema, na ordem de coisas estabelecidas, vocês são meus, mas preparem-se, as aflições virão. Contudo, não para aí e diz: mas tende bom ânimo, coragem, eu venci o mundo.
eu venci o sistema. A fé não nos isenta de sofrimentos, mas a fé, ao contrário, nos capacita a enfrentá-los. O Dr. David Barrett diz que 300 mil cristãos, ouçam essa estatística, 300 mil cristãos são martirizados todos os anos no planeta Terra. São 833 por dia em algum lugar do mundo, e nós, na grande maioria das vezes, não temos sequer notícia disso aí. Diz ele que a proporção é de 1 para 200. A cada 200 cristãos, um sofre martírio. E se for missionário, é de 1 para 50. Se for evangelista em sua própria terra, não alcançada pelo evangelho, é de 1 para 20, segundo a World Christian Encyclopedia. Por isso, nessa manhã, eu sei, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que todos nós que aqui estamos, de alguma forma, ao nosso próprio modo, sofremos no passado, sofremos no presente, vamos sofrer no futuro, porque nesse pacote existencial, nesta coisa chamada aventura da vida, nesta caminhada sobre a face desse planeta, nós não estamos vacinados contra o sofrimento. O grande segredo é como nós enfrentamos o sofrimento. A palavra de Deus diz: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Ainda diz o apóstolo Paulo: todos quantos querem viver piedosamente. Imaginem, todos quantos querem viver piedosamente. E aí ele completa: serão perseguidos, sofrerão perseguição multidimensional. E Pedro afirma: amados, não estranheis o fogo ardente que surge do meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. No sofrimento, a grande questão é descobrir o objetivo, para que se sofre. O sofrimento torna-se insuportável quando a pergunta é diferente: por quê? Por que eu sofro? E geralmente essa questão desemboca em problemas teológicos profundos que abalam a própria fé, porque após essa pergunta, por que eu sofro, a outra que vem é mais ou menos assim: onde está Deus? Ou por que Deus permite isso? Ou pior, acumulando culpa, a pessoa questiona a Deus, dizendo: o que foi que eu fiz? Leia o Salmo 77, quando Asaf, líder dos louvores em Israel, ministro de louvor, líder da adoração, vive um drama na sua vida, e diz ele no Salmo 77 que quer dormir, não dorme, passa a noite sem dormir, com as mãos para cima, garganta seca, é tomado por uma arritmia, o coração dispara, ele fica desesperado, suando frio. Daí, dos grandes sintomas físicos e emocionais, ele passa para os dramas espirituais e questiona a Deus, dizendo: será que a tua graça acabou? Ou tua misericórdia caducou? E ele diz, ainda num estágio pior: será que eu pequei tanto que já ultrapassei os limites e Deus quer, mas não consegue mais me perdoar? Será que eu já errei tanto? Será que eu pratiquei tantos atos maus que a misericórdia de Deus já não consegue tirar o pecado da minha vida? E ele vai sendo consumido. E tudo isso tem origem na pergunta equivocada: por quê? O segredo da vitória sobre o sofrimento passa pela reformulação da pergunta: para quê? Aí nós começamos a perceber outra coisa: o que é que Deus está construindo em mim? Qual é a engenharia de Deus nisso tudo? E é por essa razão que eu pedi para o reverendo Gelcírio ler o texto de Jó, porque Jó é exatamente a antítese de tudo que se prega por aí hoje em dia. Jó sofreu mais do que qualquer outro ser humano. No entanto, o sofrimento de Jó não era resultado de pecado, de desobediência. Jó não foi rebelde contra Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 1, verso 1 de Jó: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, e a respeito dele o próprio Deus testemunha dizendo que ele é justo, reto, bom e temente a Deus. Imagine se Deus dissesse isso de mim, a minha alegria. Jó é um homem justo, reto,
bom e temente a Deus. No entanto, ninguém sofreu mais do que ele. Passou por todas as provações, e essas provações o atingiram no nível da sua família, os filhos que perdeu, a esposa apenas ficou, no nível do seu patrimônio construído, com seu trabalho, com seu suor. Repentinamente tudo isso foi retirado, tudo isso sumiu. Eram ventos que vinham do deserto, eram sabeus que atacavam vindo do nada, e Jó foi dizimado, perdeu tudo quanto sua alma prezava, perdeu tudo quanto havia feito com tanta alegria na sua vida. No entanto, o verso 1 do capítulo 42 é espantoso, e é aí que eu quero pensar um pouquinho com vocês nesta manhã. O verso 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor. Vamos dizer juntos todos isso aí? Então respondeu Jó ao Senhor. É esta resposta que faz a diferença, porque a resposta foi dada após a agonia, a resposta foi dada após o sofrimento. Jó não deu a sua resposta a Deus sentado numa almofada. Jó não deu a resposta que deu a Deus sentado em um trono. Jó não deu a resposta que deu a Deus cavalgando o sucesso. Jó não deu a resposta que deu a Deus surfando as águas tranquilas. Jó respondeu depois de ter sido desmontado, dilacerado, de perder tudo quanto se pode perder e mais alguma coisa. O sofrimento inimaginável de Jó poderia ter gerado outra resposta. No entanto, vamos parar para checar as respostas. Então respondeu Jó ao Senhor. Aí dizem aqui os versos 2, 5 e 6. Bem sei, disse Jó, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que resposta extraordinária! Em primeiro lugar, Jó reconhece a onipotência de Deus. Bem sei que tudo podes. Tu podes todas as coisas. Eu já falei há uns 2 anos aqui a respeito de um trabalho que a Visão Nacional de Evangelização fez em Curitiba, e era uma sexta, sábado e domingo, e nós preparamos o teatro, e houve mais ou menos 1 mês de reuniões para um grande trabalho naquele teatro em Curitiba. E na sexta-feira, quando íamos começar a reunião, tivemos uma decepção muito grande. 20 pessoas apenas estavam ali. E eu lembro de um japonês, cujo nome não sei que vou conhecê-lo no céu. E lá para as tantas resolvemos orar, decepcionados. E o japonesinho fez uma oração mais ou menos nestes termos. Ele dizia: ó Deus, pequenininho, tu podes amanhã encher este teatro. Se podes, podes. E aí continuava dizendo: ó Deus, o teu amor é grande para perdoar essas pessoas. Se perdoas, perdoas. E foi orando assim. E lá para as tantas ele disse: se alguém errou, se alguém cometeu pecado na preparação desse evento, acerta com ele depois. Mas tu podes abençoar esse povo amanhã. Se podes, podes. E fomos embora, e aquela imagem daquele japonês nunca mais saiu de minha mente. No sábado, nós nos dirigíamos para o teatro, e de repente um temporal tremendo desabou sobre Curitiba, uma chuva terrível, o trânsito engarrafou, fechou tudo, e eu olhei para o Caio e disse: imagine se ontem, sem chuva, nós tivemos 20 pessoas, e hoje, com essa chuva e esse engarrafamento, o que vai ser de nós? Hoje é que não vai ter ninguém. E a surpresa foi grande quando constatamos que o engarrafamento era da multidão que estava chegando ao teatro. E o teatro lotou naquela noite. E no sábado e no domingo, centenas e centenas de vidas foram salvas pelo poder do Senhor Jesus. Bem sei que tudo podes.
E você pode dizer isso para você e para Deus, a respeito do seu sofrimento. Senhor, estou sofrendo, mas bem sei que tudo podes. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai destruir o inimigo com o sopro da sua boca. E eu vibro com isso. Satanás arma, prepara, dá a impressão de que é um gigante, porque ele é atrevido, e de repente diz a Bíblia, quando ele se apresenta, Jesus de Nazaré, no final dos tempos, olhará para ele e apenas fará, e ele será destruído. Quem já foi a Israel, conhece aquela região de Asdod e Asquelon, hoje faixa de Gaza, e ali, no confronto direto com exércitos inimigos, alguns heróis do exército de Israel, eles tinham lá um velho canhão chamado Davi. Esse era o nome do canhão. E você sabe o que eles fizeram? Eles botaram amplificadores de som junto do canhão e davam um tiro com aquele canhão, e quem o via longe dizia, é uma arma nova, isso aí vai destruir todo mundo. Que coisa horrorosa, estamos liquidados. Era um canhão velho, amplificado. Às vezes, Satanás tem esse poder de superdimensionar o problema, de amplificar o problema, de fazê-lo maior do que é. Não se deve ter a ingenuidade de negar ou minimizar, mas encarar o problema do tamanho que ele é, dizendo nos olhos dele, o Senhor pode todas as coisas. Em segundo lugar, Jó reconhece a soberania de Deus. Olha que coisa linda. Nenhum dos teus planos será frustrado. Meu irmão, minha irmã, Deus foi lhe buscar onde você estava, não foi para deixá-lo no meio do caminho. O plano de Deus para a sua vida jamais será frustrado. Dói aqui, dói ali, aperta aqui, aperta ali, tristeza aqui, lágrima ali, mas o fim dessa história já está escrito, é a sua vitória em nome de Jesus. E quem quiser tenha o atrevimento de querer mudar, porque vai se haver com o Senhor dos céus e da terra. Nenhum dos teus planos será frustrado. E você sabe, lá em Apocalipse há um verso que diz que Satanás está irado, porque sabe que pouco tempo lhe resta. É uma espécie de contagem regressiva. Enquanto o cristão se alegra, ele se desespera, porque não há chance, não há saída. O mal está com os dias contados. E Jó encarou o problema, olhou para a tragédia e disse, eu sei, ó Deus, olhando para a miséria, que nenhum dos teus planos será frustrado. É por isso que Tiago, o apóstolo, diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por tribulações. Em terceiro lugar, Jó reconhece nessa resposta que ele cresceu como crente, como gente de Deus. Ele cresceu no seu conhecimento. Olha o que ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, enquanto era só bonança, eu te conhecia de ouvir. Enquanto ia tudo bem, vitória, sucesso, paz, alegria, festas, reuniões com a família, as empresas caminhando bem, os negócios a mil, Jó disse, eu te ouvi, eu te conhecia de ouvir, mas na hora em que a coisa apertou, em que o horizonte ficou negro, em que a turbulência chegou, quando o inimigo levantou-se contra mim, quando enfim toda a desgraça aconteceu, ao invés de sair do outro lado pior, saiu melhor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois de tudo, após a agonia, os meus olhos te veem. Amém. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. A Bíblia não diz que estará, já está. E o que é que falta? Olhos para verem. Só isso. Jó, leia os 3 últimos capítulos de Jó e veja o diálogo de Deus com ele. Aparentemente é um diálogo surrealista, meio louco, porque Deus entrevista Jó. Jó se tem como homem vitorioso, bem-sucedido, sábio, esperto. Aí Jó recebe um convite de Deus e Deus diz, senta aí, Jó, vou lhe fazer umas 2 ou 3 perguntas. E Jó diz, pode fazer, estou aqui pronto para respondê-las. Aí Deus faz a primeira, Jó,
onde é que você estava quando eu construí a terra? Jó diz: mas eu tinha que começar logo com um negócio tão difícil. Primeira questão já é essa: não sei. Aí Deus diz: vamos à segundo quesito, como se dizia antigamente. Jó, quem foi que mediu a terra de um extremo a outro? Jó disse: estudei a matéria errada, não está caindo nada do que eu imaginei. Aí Deus faz a terceira pergunta: Jó, quem colocou as nuvens no firmamento e sustém as águas no espaço? A Jó só resta uma saída: bem sei que tudo podes, eu te conhecia só de ouvir. E se você ler esses capítulos, você vai ver que Deus fala no monstro do mar, que alguns estudiosos dizem que se tratava de um crocodilo gigantesco das águas. E Deus fala sobre a pressão que há entre as escamas. Deus fala a Jó sobre a invulnerabilidade da couraça do rinoceronte. Deus pega as coisas da natureza e vai abrindo os olhos de Jó. E eu quero dizer a você que, apesar das feridas que existem na cidade onde nós moramos, Recife está cheia da glória de Deus. Porque cada vida que você encontra por aí é expressão da glória de Deus na sua criação. A grama, um grilo que canta, sabe aquele grilo? Cri, 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 é glória de Deus. Uma coruja horrorosa piando à noite é expressão da glória de Deus. Por uma razão simples: porque ali há vida, e só quem gera a vida é Deus. Deus não fabrica robô, Deus produz vida. Só Ele produz vida. Você sabia que em 20 centímetros quadrados da floresta amazônica há cerca de 1.500 espécies de vida? É a biodiversidade. Porque Deus produz vida. A terra está coberta da glória de Deus. O que nós precisamos é abrir os olhos para ver, em nome de Jesus. Em quarto lugar, a Bíblia nos diz que Jó vive um conhecimento de si mesmo. Depois que ele vê a glória de Deus, ele vê a miséria dele. Olha o que ele diz aí: me abomino no pó e na cinza. Senhor, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele pensa que é. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele sabe que não é. Por isso, o Senhor Jesus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero, concluindo nessa manhã, trazer para vocês, em resumo, as 5 grandes lições que o sofrimento trouxe a Jó. Em primeiro lugar, aprenda isso, que qualquer cristão pode experimentar sofrimento como plano de Deus para a sua vida. Entregue a Deus, humilhe-se diante dele e diga ao Senhor: não entendo, está doendo, mas recebo com gratidão pela fé em nome de Jesus. Segundo, ao ser provado através do sofrimento, o cristão revela a qualidade de sua fé. Se a coisa que prova a fé é sofrimento, bênção não prova a fé de ninguém, alegria não prova a fé de ninguém. A prova da fé reside na capacidade de enfrentar o sofrimento e a dor. Terceiro, a provação e o sofrimento leva o servo de Deus a ter uma visão correta das coisas materiais, a não superestimá-las, mas a viver a realidade de que elas são necessárias, mas no seu devido lugar. Quarto, a provação do sofrimento gera um novo conhecimento de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi agonia. E em último lugar, ao ser provado, o cristão dispõe de acesso à presença de Deus. Deus olha para Jó, conversa com Jó e fala com Jó. Nessa manhã eu quero confortá-lo, meu querido e minha querida, agora sim fazendo menção ao Natal, de que Jesus pisou o chão do planeta Terra. Deus deixou a pegada dele na terra. Jesus nasceu ali na pequena vila de Belém, numa manjedoura, e a palavra manjedoura é a palavra que geraria mais tarde a palavra mangiare,
manjedoura era lugar de comida, onde se colocava comida para os animais. Foi ali que ele foi posto. Ele nasceu, sabe para quê? Para durante 33 anos consumar a obra de Deus e levar sobre ele mesmo as minhas agonias e as suas agonias. Tudo o que você precisa fazer hoje é crer que ele levou sobre si mesmo o seu drama. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu li certa vez que numa pequena vila do México, um pelotão de fuzilamento estava preparado para fuzilar um desertor. E havia sido acordado pelo militar que comandava aquele ato, que a execução se daria quando o sino da grande catedral da vila batesse as badaladas do meio-dia. Quando aqueles ponteiros estivessem superpostos e o relógio marcasse meio-dia e começassem as badaladas que toda a cidade ouvia, aquele era o sinal para que a execução acontecesse. E a expectativa foi crescendo à medida que o meio-dia se aproximava. E de repente os ponteiros ficaram superpostos, meio-dia em ponto, mas não se ouviu nada. O sino não tocou, o badalo parece que não funcionava. Meio-dia e 30 segundos, meio-dia e 1 minuto, meio-dia e 2 minutos, silêncio, expectativa, aquele sino nunca falhara antes, o que teria acontecido? E então, o oficial que comandava aquilo tudo pediu que um dos seus subalternos fosse até a torre, o campanário, para ver o que havia acontecido. Porque ali estava o condenado com os olhos vendados, ali estava o pelotão a postos, mas o sino não tocava. E diz a história que quando aquele jovem soldado chegou ao campanário, deparou-se com uma cena que tocou-lhe o coração. Já desfigurado, sangrando, com as carnes do corpo machucadas, feridas abertas, agarrado ao grande badalo do grande sino, estava o pai do condenado. E o velho pai, já no esforço supremo, disse para o soldado: diga lá ao pelotão que enquanto eu viver, meu filho não morre. Agora, quando o meu corpo cair daqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Foi isso que se deu há 20 séculos atrás. Nós deveríamos estar lá. Aquela cruz era minha e sua. Aquele sofrimento era nosso. Mas ele disse: fica aí, eu vou em seu lugar. E foi humilhado, tratado com desprezo e ignomínia. Mas o sofrimento que era meu, ele levou sobre si. Muitas vezes o que falta na nossa vida é deixar que ele leve a agonia da nossa alma. Às vezes somos tão religiosos, tão repetitivos, que perdemos olhos para verem isso. E eu quero lhe dizer nessa manhã, subi a este púlpito em resumo para lhe dizer isso: seja qual for a sua dor, seja qual for o seu sofrimento, seja qual for a agonia de sua alma, Jesus a levou para você. Ele é o Cordeiro de Deus que leva, que carrega, que conduz os pecados e a desgraça do mundo. Amém. Tudo que você precisa fazer hoje é crer. E nessa manhã, soltar a carga e dizer: eu te louvo,
Os meus olhos estão sendo abertos para o fato. Há tantos anos que eu ando aqui na igreja, há tantos anos que eu canto, há tantos anos que eu ouço sermões, mas nunca me veio de forma tão clara a verdade de que, assim como aquele pai agarrou-se a um badalo para o filho não morrer, tu subiste aquela cruz. Para isto tu nasceste. Sobre a manjedoura de Belém já pairava a sombra da cruz. O espectro do Calvário já estava sobre aquele pequeno berço. Curve a sua cabeça. Se eu não cresce nisso, não estaria aqui. Pode crer. Se eu admitisse que tudo isso que eu acabei de dizer fosse apenas verborragia, retórica, pregação, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque creio que essa palavra se faz carne, porque Ele levou sobre si as nossas agonias, e que muitas vezes sofremos tanto, simplesmente porque não queremos crer. É tão simples que se torna difícil crer que Ele já levou, já carregou sobre si as nossas agonias. Mas eu quero convidar a todos vocês que nesta manhã querem de verdade, não por um impulso emocional, mas de forma consciente, clara, racional, dizer para o Senhor: eu entrego, eu deponho as armas, eu venho lutando em vão, estou exausto, já não aguento mais, estou sem energia, estou morrendo. Há anos que eu luto contra isso, mas hoje eu abro a guarda, eu me rendo, eu entrego. Eu quero dizer que vou sair disso tudo dizendo como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas o sofrimento abriu os meus olhos e agora eu te vejo. Se você quer isso e precisa disso e crê que isso pode acontecer, onde você estiver, fique de pé. Eu quero orar com você. Pai, Tu és o Senhor dos senhores, e Tu sabes, só Tu sabes, porque esta palavra foi anunciada hoje. Aparentemente atemporal, contudo, há no meu coração uma convicção irremovível de que esta é a Tua palavra para esta manhã. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que nesta manhã Tu operes o milagre dos olhos abertos. Que aqueles que vivem seu drama, sua luta, não se deixem consumir pela culpa e nem sucumbam às afirmações de que vivem em pecado, mas que entendam o momento que vivem como uma construção, como uma engenharia Tua para suas vidas, e que eles digam como Jó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos será frustrado. O que Tu prometestes vai acontecer, porque Tu não és homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que Tu disseste a Teus servos que aconteceria na vida deles, essa coisa irá acontecer, porque já está na Tua agenda. Dá, ó Deus, que todos aqueles que sofrem aprendam, e que ao final de tudo possam dizer como Jó: me abomino e me arrependo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que assim seja, para a Tua glória, para a exaltação do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.